Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Fernando Leite, ex-atleta e hoje gestor de futebol. Fernando, um prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à Uniara. A Uniara agradece demais sua presença. Prazer imenso poder estar aqui com vocês, falar um pouco da nossa carreira, falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo de trazer as personalidades do esporte de Araraquara, que Araraquara é conhecida no Brasil e no mundo através do esporte. E muita gente, vi que vocês já trouxeram e para mim é um motivo de orgulho. Agradecer nosso amigo Arthur que fez o contato contigo, né? Sim. Filho do Pascoal, saudoso Pascoal da Rocha. Então, muito obrigado e estou à disposição para a gente bater um papo legal aqui com vocês. Então, você é araraquarense. Isso. E você foi cria da Ferroviária. Sim. Como é que nasceu essa carreira no futebol? Como é que tudo começou aqui na cidade? Eu sou nascido na Vila Xavier, meu pai era ferroviário, joguei nos clubes, comecei ali na Associação Atlética Ferroviária, Palmeirinha da Vila, Benfica, todos os campos amadores da cidade a gente jogava, né? Antes de ir para a Ferroviária. E jogando futebol amador com as lendas do futebol que fazem muita falta, Zé Lemão, Maô, Clemente, você falou do Jair Bala, o Tonhão, o seu Valdemar, entre outros, né, que nos ensinaram a jogar futebol, né, ensinaram o que era o futebol de verdade, ensinaram, como a gente diz, a parte técnica, eles ensinaram a gente como é que se batia na bola, E aí a gente traçou o caminho no amadorismo e depois veio a oportunidade na Ferroviária em 88, meu pai faleceu, acho que de 88 para 89, e aí meu primeiro treinador na Ferroviária, Carlinhos Fagnani, Tota, depois Wilson Carrasco, Bazani. Quem que te convidou para ir para a Ferroviária? Como é que nasceu essa relação? Você sair do futebol amador e ir para um time profissional, e treinar nas categorias de base. Como é que foi essa transição? Foi assim, na verdade a gente como clubes amadores da cidade sempre tinha oportunidade de estar jogando contra a Ferroviária, né, também, nos campeonatos amadores. E aí numa dessas competições a gente estava jogando e o pessoal da Ferroviária sempre acompanhava. E eu tenho uma prima que é muito ligada a um supervisor de futebol que trabalhava na época, era o Henrique, que fazia documentação. E aí eu estava jogando, meu pai tinha falecido em 88 e naquela oportunidade o professor Ladeira do Corinthians, o cara vitorioso na base, veio junto com o Raul, que é um volante aqui da cidade também, que é 2 anos mais velho que eu. O Raul já estava no União São João desde 87, 88. E eles viram observar alguns jogos de amadores aqui na cidade e o professor Ladeira foi até na minha casa para falar com a minha mãe para ver se eu podia jogar em Araras, no União São João. E na época eu poderia ter ido para lá e ter jogado junto com o Roberto Carlos, que o Roberto foi para lá, e enfim. Só que meu pai tinha acabado de falecer e minha mãe disse, não, ele é o mais velho, eu quero que ele fique aqui, tem que ajudar, aquela coisa toda. O mais velho de 2 irmãos, ficou nós 3 e minha mãe só. Eu, né, como a gente tinha uma criação diferente, obedeci e fiquei. E para não ficar jogando só no amador, teve esse contato com o Henrique falou que o pessoal da Ferroviária era, não vou lembrar os nomes, o Paulinho Esteves, talvez nosso diretor. E aí me levaram para a Ferroviária. Aí eu chegando lá já de cara com o Tota, com o Carlinhos Fagnani, com depois o Wilson Carrasco, caras que sem palavras, né? Depois Bazani. E aí eu traço minha carreira de 89, 90, 91, 92, 93 até a Copa São Paulo de 94. Eu fiz toda a parte de juvenil, júnior, juniores que se falava e aqueles aspirantes que tinha na época, né? Sim, sim. Mas com 16 anos eu estava treinando já com os juniores, com o juvenil da Ferroviária, o seu Vail Mota, sim, da Vila também, que me deu oportunidade e me levou para o profissional com 16 anos. E a minha estreia no profissional foi contra o União São João, inclusive. Você estreou no profissional com 16 anos? Com 16 anos, estava sendo convocado profissional. Que ano foi isso? 1990. 90, mas 1990. E aí, eu passei 90, porque aí eu tive uma passagem rápida no 15 de Jaú, que aí, mais uma vez, o pessoal me viu jogando uma vez aqui, um amigo meu, Flávio, jogava no 15, na Ponte, teve uma competição do brasileiro em 90, as datas a gente vai passando, são tantos anos, né? Sim. E aí o Flávio trouxe o treinador do 15 para ver um jogo aqui em Araraquara,
E eles me viram, eles eram da Ponte, viram e estavam indo pro 15. Eu fui jogar um campeonato brasileiro pelo 15 de Jaú, no Rio de Janeiro. História fantástica. Fui escondido, minha mãe não queria. Não dei as fichas para ela assinar. Eu mesmo que assinei as minhas fichas para poder viajar, porque ela não queria que eu saísse. E Jaú é aqui do nosso lado, né? Sim. Mas foi uma experiência fantástica que eu tive esse campeonato brasileiro sub-16 no Rio. E aí quando eu volto e a Ferroviária me chama de novo e eu venho e aí a carreira engrena e eu vou pro profissional. Do profissional a gente disputa tudo pela Ferroviária, Campeonato Paulista, todas as categorias, mas sempre... Aí foram diversos treinadores profissionais. Mas aí você, até 94, estava nas categorias de base. De base, mas já no profissional. Não era profissional você ainda. mesclava, você jogava um pouco no profissional. A gente era chamado. Aquela época era fantástica, né, Alexandre? A gente treinava embaixo, mas sempre olhando em cima. Sim. Então a gente terminava nosso treino. A Ferroviária não era a arena que é hoje, tinha uma arquibancada menorzinha ali. E tinha os campos lá de baixo. E os campos lá de baixo, no terrão, onde hoje é apartamentos ali, eram nossos campos de treinamento. Então a gente terminava o treino, a vontade era tão grande, a ambição de estar lá. Pode a gente subir. Sentava ali. Quantas vezes a gente sentado ali, vendo o treino do profissional, tinha algum problema, o treinador chamava. Vem que tá faltando. A gente corria, treinava, depois trocava, corria em casa para ver as imagens se ia passar na TV. Então, assim, aquela ambição de você estar na base, mas querer atingir o profissionalismo, né? Coisa que hoje eu, trabalhando nessa área, eu vejo que acabou muito porque está muito fácil. O menino mal joga, já tem contratos milionários e não tem aquela parte de você vivenciar a base todinha. De você curtir isso. Porque você almejar aquilo, né? Você tem que ter ambição na vida. Você começa na base, é que o Juari até ouvi aqui, ele falou, pô, a gente vem aqui, é legal contar a nossa história para a gente poder deixar algo para as pessoas que estão vindo agora, essa geração nova, mas acabou o sonho que você... Não, hoje é muito fácil, qualquer menino dá um chute na bola, já vira profissional. Aquela época nossa, não, você tinha que... Para sair de Araraquara para jogar num clube da capital era dificílimo. Nós temos casos aqui de... Pô, o próprio Juari, Ronaldo Marconato, Fabrício, Silvinho, Otávio Augusto, cara saíram da Ferroviária, o Parelli, nosso presidente, vendeu eles para o Santos. Sim. Pô, isso aí era um orgulho nosso de ver esses meninos, né? O Fabrício foi para a seleção brasileira, foi Atlético Paranaense, Grêmio, rodaram. Então, assim, todos da nossa época. E eu fiz um caminho diferente, saí da Ferroviária, fui ser atleta na época do empresário, um dos mais famosos da época, né? Aí você fica na Ferroviária até 94. Quando você atinge o último profissionalismo. Isso, último ano de profissional. De base e do profissional. Perfeito. E depois disso? Aí eu saio para o Primavera de Indaiatuba, que era um projeto já do seu empresário que tomava conta. Era o primeiro empresário gente FIFA do mundo, que ele tomava conta de jogadores extra classe. Me fugiu até o nome agora, depois eu lembro. E aí eu vou para Indaiatuba no Primavera, que era um projeto deles, que de lá eles colocavam jogadores para o Brasil inteiro. Sim. E aí eu passo a ser Juan Figuer. Seu Juan. Aí eu passo a trabalhar com eles, vou para o Primavera, fico 94 lá, depois eu sou emprestado por outro projeto que eles pegavam, porque como eram muitos atletas, eles pegavam clubes para estar em atividade, e dali eles direcionavam jogadores. Então a gente vai para o Primavera, do Primavera vai emprestado para o Dracena, no final do estado, para jogar B1, B2. Sim. Aí fizemos um ano sensacional, tanto no Paulista, no primeiro semestre, quanto lá no segundo. E aí em 94, no finalzinho, eu já volto e eles me colocam no Paulista de Jundiaí, que é onde depois virou ET Jundiaí, e aí que vem uma ideia já de SAF, assim, que nós vamos falar mais adiante, mas uma empresa tomando conta de um clube profissional de futebol. E naquele ano de 95, na Série A3, eu tenho a possibilidade de jogar com Toninho Cerezo, Edu Lima, Marcos Garça, Eduardo, zagueiro que foi do Palmeiras, e o Mauro, que é marido da Roseli, que mora aqui em Araraquara. Sim, o Mauro jogou comigo, que era do 15 Piracicaba, jogamos junto lá. Somos amigos de família até hoje. E aí tinha muito mais gente, tinha Neizinho, que jogou no Santos, tinha Alex Oliveira, que virou meia de Vasco, jogou para todo lado, Alexandre Silva. Sim. Cara, Alberes, lateral esquerdo, um elenco assim... Por causa do poder financeiro que o Paulista tinha. A gente subiu o Paulista para a Série A2 naquele ano. Em seguida, eu saio de 95, vou pro União São João.
Fico no União e o União empresta vários jogadores pro Lemense, que era do lado. O União é Araras, Leme do lado. Vou pro União São João através do Fabrício, o Maia, que foi o Fabricinho, que jogou com a gente. Sim. Silvinho também jogava no União. Ficamos um período lá em avaliação, em treinamento. De lá a gente vai emprestado. E aí eu faço 96 no Lemense. A gente faz um campeonato muito bom até o final. No finalzinho subiam 3, nós ficamos em quarto ou quinto. Só que dentro daquela competição, jogamos contra o Jabuticabal, que era o bicho papão daquela época, né? O professor Zezito, muito conhecido na base, mora em Poços de Caldas, base profissional. E ele, jogando contra o Jabuticabal em 96, ele fala assim, no primeiro turno, nós vamos subir para a Série A2 e eu quero você comigo lá no meu time ano que vem. Isso no jogo do primeiro turno. E eles vão e sobem, a gente fica em quinto ou sexto na competição. E em janeiro do ano seguinte, 97, eu apresento em Jabuticabal com ele. E ele montou um time com adversários da competição. Olha como que era antigamente, né? Uhum. A pessoa que era... Ele vai olhando, anotando. Esse aqui, aquele ali, aquele lá. Aí montou uma seleção de 96, estava aqui. Marinho Ram, Edmilson, eu, Raul, Sid Clay. Aí mais uma galera que ele trouxe do Paraná, que ele tinha sido treinador do Bandeirante, várias equipes. O Ram falou disso. O Marinho Ram. E a gente joga em 96, 97 em Jabuticabal. Sim. Um time... Anderson Batatais, que é auxiliar do Mancini, que hoje está jogando, tá no Ceará hoje de volta. Assim, uma equipe... Falar para você dos jogadores que tinha Cássio, um atacante que foi de São Paulo, mas era altíssimo nível, assim. E o Zezito, na simplicidade dele, montou uma seleção dentro da competição que ele jogou no ano anterior. Tinha empresário, não tinha nada, cada um era por si. Sim. Algo assim, fantástico. E aí, em 97, a gente joga essa competição. Depois que termina, não tinha calendário. E aí eu encontro com o Sérgio Clérice aqui, venho para Araraquara, passo na nossa conhecida Caçuco, ali do lado da prefeitura. Aquela galera, os mais velhos, tomando um café, conversando, cornetando daqui e dali. E aí o Sérgio me chama do outro lado, achando que eu fosse meu irmão, o Fábio Leite, que também é atleta da Ferroviária. A gente é muito parecido. Por que você acha que ele trocou? Não, porque ele bateu o olho, pô, Fábio, vem. Aí os caras, não, esse não é o Fábio, é o Fernando. Pô, não sei o quê. Eu tô indo para a Europa agora, eu levo jogadores, o Sérgio Clérice, uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, uma pessoa que me deu a oportunidade, mesmo sem querer, de realizar um sonho de ir para a Europa, e ele anota meu nome num papel, num guardanapo de balcão, o telefone, e depois eu ligo, levo minha fita cassete dos melhores momentos para ele leva e vai para a Europa e fica na Suíça, Alemanha, ele rodava na Itália esse tempo todo, ficou uns 2 meses lá, e eu continuei treinando aqui. Quando ele volta, um domingo à noite, tinha ido à igreja. Quando eu volto do culto, assim, o pessoal, vai lá na casa do Sérgio agora, eram umas 9 da noite, que ele tá te esperando, que ele chegou de viagem. Cheguei lá na casa do Sérgio, ele tinha um contrato para mim fazer um período de experiência na Suíça, e que se eu passasse, tal, mostrou, falei, vamos, é a oportunidade da minha vida. Sim. E foi embora. Mas antes de você avançar na Suíça, como é que era jogar nessas divisões menores em São Paulo naquela época? Porque você jogou A2, A3, B1. B2. Como é que era jogar nessas divisões naquela época? É o que nos dá todo um suporte. Campo ruim. Né? Pressão, falta de estrutura, pressão de salário torcida, atrasado muitas vezes. Sem receber. Assim, é o submundo do futebol, né? O atleta que passa por tudo isso, ele valoriza muito quando ele chega depois num alto nível, né? Porque a gente sair de uma Ferroviária, a base toda, a vida toda, a gente tinha toda a condição, morava em Araraquara, mas tinha jogos, apresentava na nossa antiga pensão da Ferroviária lá ali no São Geraldo. Atrás do IEBA, ali no São Geraldo. Sim, no São Geraldo. Comia lá, descansava, saía, tinha ônibus, programação. Então, assim, tinha uma estrutura montada. E você sai para clubes menores, você sofre. Mora em alojamento, casa com 4 em cada quarto e alimentação daquele jeito e às vezes jogando de graça porque você tem um sonho, você tem que correr atrás. Então assim, não existia aquele lance do empresário antigamente. Não, o empresário nosso era cada um por si. Era nós mesmo, tudo, né? Era nós por nós mesmo. Eu, como tinha o passe livre de trem, eu pegava o trem aqui em Araraquara, eu ia até Jaú e encarava a vida, aí saía de ônibus. Eu fui pro Rio de Janeiro, pro 15 aqui, escondido, peguei o ônibus, fui lá, assinei documentação, entrei no ônibus, nós fomos jogar no Rio, coisa que eu conto pro meu filho que tem 13 anos hoje, ele não acredita, porque hoje, você dá um chute na bola, já tem um empresário
Sim. em volta da quadra. Oh, quer assinar? E outra, hoje você tem mídia, você tem TikTok, hoje você tem... Rede social. Você tem Instagram, você tem Facebook. Não tinha nada. O cara começa a vislumbrar outro universo. A gente né? pedia para as emissoras que faziam jogos, que não eram muitas, pedia a fita cassete. Quem que hoje em dia vai saber o que é uma fita cassete? Era de pôr no vídeo lá. Então, assim, pô, se estragasse aquela, era Já só era. não tinha. Então, assim, pedia várias fitas para depois pegar alguém que fizesse os cortes para montar os melhores momentos para você mandar para alguém por conta. Sim, mandava o currículo. Pô, tinha fax, né? Antigamente você mandava via fax. Mandava fax, né, cara? Meu, quem que imaginava isso? Hoje, essa foi longe, hein? Hoje a gente manda o currículo, por exemplo, eu saio agora de um clube, você atualiza o currículo, você manda para o Brasil e para o mundo através do WhatsApp. Ali. É muito rápido a informação. Rápido, né? Hoje um vídeo não tem mais fita cassete, não tem mais disquete, não tem... Hoje é um link. Você vai lá, pega lá o celular, vai lá, grava, já põe no YouTube, já no Instagram. Você faz um link, você WhatsApp, manda. Hoje, manda. Hoje a informação chega muito rápido. Então, assim, naquela nossa época, contar isso era muito difícil. A família tinha que ajudar. Sou muito grato à minha mãe, meus irmãos, que sempre confiaram em mim e deram suporte para mim poder. Mandava dinheiro muitas vezes. Às vezes eu vinha, quando eu joguei no Lemense, eu vinha com o Paulinho Taiúva, que é outro atacante, e nós jogávamos junto. Sim. Nós íamos de carro, dividia o combustível. Daí minha mãe preparava um monte de coisa a gente jogava no domingo, a gente vinha depois do jogo. Na segunda ela fazia muita coisa, bolo, esfirra, pão, essas coisas pra gente levar, porque lá era o almoço restrito, uma jantinha, o café da manhã, às vezes um pão com manteiga e um copinho de café, e aí de noite não tinha, né? Então a gente se ajudava. Então, meu, era então assim, nós que passamos por tudo isso, consegue enxergar o mundo de outra forma. De outra forma. E você, assim, você sabe a dificuldade que é para chegar. Então, assim, poxa, para mim é um orgulho, depois de tantos anos almejando chegar num clube que nem os meus amigos chegaram da Série A do Brasileiro, eu não tive essa oportunidade, mas eu tracei o meu objetivo e fui atrás. Então, assim, consegui ir para a Europa, permanecer durante 5 anos. Um ganho não só desportivo, mas cultural, assim, de viver... Como é que foi a sua experiência? Aí você, 97. Encontrou o Sérgio Cléris, assinou o contrato. Ele me leva... E foi para a Suíça. Isso. Como é que foi chegar lá? Sair daqui de uma série B1, A2, A3, para chegar num outro universo. Lá é um outro mundo. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi chegar lá? Adaptação ao frio, ao clima, idioma. Como é que foi isso aí? Isso aí é um desafio que muitos batem e voltam, né? E eu saí daqui, eu tinha certeza de que aquela oportunidade... Quantos anos você foi para lá? Eu fui para lá em 97, eu estava com 23 para 24. Para fazer as atividades, os testes, na verdade, né? Sim. Porque como eles viram melhores momentos, eles diziam, não, a gente gostou, mas a gente quer ver ele pessoalmente. Ele faz uma avaliação, ele pergunta, eu falei, eu faço na hora, não tem problema nenhum, eu fazia isso aqui no Brasil, imagina. Sim. Aí fui para lá, e assim, a viagem de 11 horas de avião, daqui do Brasil, de São Paulo até Zurique, na Suíça, junto com o Sérgio, e ele me dando todas as dicas, porque ele foi um ícone, né, no futebol italiano. Sim. Sérgio Cléris foi um grande jogador da Fiorentina. Homenageado por vários clubes, jogador do século no Lecco, jogou... Pô, o Sérgio dispensa comentário, né, cara? Então, assim, nos dava muitas dicas durante a viagem e você vai imaginando coisas assim, né? E quando chegou lá, pô, ambiente diferente, temperatura lá embaixo, neve que eu jamais tinha visto na minha vida, falar outros idiomas, então, assim... Para mim era um sonho que eu estava realizando. Então, nenhuma dificuldade eu pus na minha cabeça que eu ia deixar me atrapalhar. Por tudo que viveu aqui também, por onde jogava, A1, A2, 24 anos, você né? vai escolher, não, vamos para cima e vamos encarar. E peguei, levei minhas coisas com... Já tinha tido a oportunidade... Você foi jogar em que time lá? Eu já tinha tido a oportunidade, antes de falar isso, nós fomos campeões no Japão em 91 com a Ferroviária em Mogi, a gente foi, seleção paulista foi feito, porque a gente tinha muitos japoneses aqui, então todo ano ia um time brasileiro para lá. E o Bazzani foi o treinador, e nós levamos 8, na época era 16 atletas que viajavam, né? Que jogavam, né? Iam pro jogo, era 16. Sim. Foram 8 do Mogi, 8 da Ferroviária. Minha primeira experiência internacional foi através da Ferroviária. Nós somos campeões no Japão, jogando contra a Sampdoria da Itália, Bayern de Munique, seleção do Japão, seleção da Coreia, seleção da... Nossa, fantástico, assim. O Capone
e mais outros atletas que vingaram no Sim, Mogi, do lado de sim, cá, sim. Ronaldo Marconato, eu, e tem mais o Robertão, zagueiro. Fomos em 8 daqui, 8 de lá, o Bazano treinador. E foi minha primeira experiência internacional, algo fantástico, que quando eu volto em 91, dali a nossa carreira dentro da Ferroviária Decola. Decolou porque o respeito e com o trabalho que era feito na base era muito grande, então dali foi o grande marco, o divisor de águas dentro da Ferroviária. Primeira experiência internacional. E aí, lá fora, o primeiro time que eu vou é o Neuchâtel Xamax, na parte francesa, onde o Sérgio tinha um contato direto com o presidente, e eu faço treinamento de experiência durante 10 dias com um treinador que era do Neuchâtel, era da seleção da Suíça, Gilbert Gress. Sim. Um mito lá da seleção suíça. Mas a Suíça ainda não era um país de ponta, não tinha, ainda estava indo... Futebol ali meio que assim, do amador partindo para o profissional. Os Sim. atletas ainda trabalhavam durante o dia, treinava só no período da noite. A gente treinava sempre no período da tarde para a noite, um período só. E a gente pega isso em 97, estou falando de setembro, outubro de 97. Passo esse período lá, sou aprovado, fico... E aí a gente termina a temporada ali, meia temporada, porque lá a temporada começa em agosto, né? Julho e agosto, termina em dezembro, quando vem o final do ano eu volto. Quando eu volto para lá já tinha uma outra situação para mim ser transferido. E aí, em janeiro de 98, já vou para outro clube na parte alemã. E vou para Baden, onde tinha o Anderson, que é aqui de Américo Brasilense, onde tinha o Adriano, que é aqui de Matão. Como é que foi disputar o primeiro campeonato suíço? Foi... Jogar na neve. Na neve, frio. Como foi essa experiência? Foi... Tem que pôr algodão na ponta da chuteira. A gente né? tinha algumas coisas que a gente fazia, porque assim, pôr jornal durante o treinamento, enrolar o pé com jornal, passar aquele tipo Vic, eles tinham um líquido que passava assim, que a gente sofria muito com o frio, principalmente nos dedos, orelha e os pés, mão, né? Então a gente tinha algumas coisas que fazia assim, então a gente passava aquilo e cheirava assim para ver se esquentava um pouco e, assim, a gente pensava, né, isso aqui eu tô fazendo para dar certo, não posso desistir. O frio não pode ser um empecilho. O idioma, no início... Não tá lá, vamos lá. O treinador falava alemão, né, o treinador era a primeira parte francesa, depois o alemão falava, mas graças a Deus sempre tinham pessoas que Deus coloca junto, né? Uma pessoa abençoada. Os portugueses, os espanhóis, então eles se traduziam pra gente e a gente... Aí ao passar do tempo, você vai indo, eu logo vi que eu tinha que me adaptar, não só ao frio, mas eu tinha que aprender a falar. Aí eu vou para uma escola de alemão, eu começo a enturmar mais com o pessoal da Itália, que os italianos são muito receptivos para isso. Sim. É um povo muito europeu, mas eles têm muito o nosso lado. E o francês e o italiano são línguas latinas. Então eu faço a escola de alemão com um professor que falava italiano, falava português, que a esposa era brasileira também. E eu vou me virando. No inglês da escola estadual aqui do Brasil, que não ensinava muita coisa, no portunhol, e daqui a pouco eu tô falando italiano, daqui a pouco eu tô no espanhol bem, daqui a pouco eu já tô com um alemão arranhando, e o dia a dia nos ensina muito, porque a escola, fazer o curso de idioma é bem legal, mas igual o dia a dia não existe. Não tem. Você aprende na raça. Na raça. E daqui a pouco eu já tô falando alemão também, e as coisas vão clareando. Você entrava num restaurante e não sabia pedir uma comida, você entrava num shopping, queria perguntar alguma coisa sobre um perfume, que seja uma roupa, não conseguia, ia a algum lugar, saía às vezes, que a gente tinha vida social, saía, quantas vezes a gente foi, o segurança fala alemão? Não. Fala italiano? Não. Fala francês? Não. Então fica aqui do lado. O que foi mais difícil lá na Europa para você? O idioma. Primeiro de tudo foi isso, aprender a falar, porque o mundo se abre. A partir do momento que você aprende a falar o idioma, você domina o processo. Consegue falar com as pessoas, consegue entender, consegue se fazer entendido. E aí... E o futebol? O futebol na parte de campo, a determinação tática deles é incrível, assim. Disciplina tática, fazer todos os dias aquilo que vai fazer no jogo, mas com excelência, treinar exaustivamente. Esses mini-jogos que são feitos hoje no futebol, que não se faz mais coletivo, campo aberto, isso era feito já lá em 1997, quando eu cheguei. Pequenos jogos que depois juntando, então, jogos menores, pensar o jogo diferente, a parte tática
é muito treinada. Eu acho que você aprendeu muito nesse Muito, sentido, muito, né? muito. Porque aqui no Brasil, meio que assim, o cara vai lá, o camisa 10 não marca, o ponta não corre, o centroavante não quer marcar. Não, chega lá, você A é nossa enquadrado. cultura era diferente. É diferente. Era Aí você chega lá, encontra um futebol totalmente diferente. mecanizado, Mecanizado. Ó, você E o- vai jogar aqui, você vai correr até a ali. sua função é essa. Então, Era isso? Era isso? executar Era a isso? Já função. naquela época? Já. O futebol europeu é diferente, eles treinam isso justamente. E a gente tinha o diferencial por quê? A gente improvisava no jogo, a gente tinha armas letais, que era o individualismo, que era a Dá um técnica, corte, que dá um era drible. sair fora do dá uma padrão, barra. sair fora do que foi combinado. O brasileiro tinha essa... Por isso que os brasileiros, muitos anos, foram os melhores do mundo, porque encantavam, né? Hoje não. Para mim, qual foi o grande erro? O Brasil adotar o modo europeu de se jogar e de treinar e de Você trabalhar. engessou o jogador brasileiro, você igualou. Caiu no que eles queriam. Sim. Porque exatamente. hoje o futebol brasileiro, a gente perde na base para Israel, a gente não consegue ganhar o profissional da Venezuela, a gente vê nosso Dorival Júnior tá na seleção sofrendo com a seleção porque a gente não consegue ganhar de mais ninguém praticamente. A gente luta para igualar ali. Para sobreviver no futebol. A supremacia brasileira acabou porque a gente acabou trazendo o modo europeu de jogar para o Brasil. Pô, quando você via a gente fazendo o que se faz hoje, saindo jogando dentro da área, os atletas nossos o goleiro tendo que jogar, o campo aumentou porque aquela área não era de jogo antigamente, a gente punha a bola ali, batia para frente, brigava pela segunda bola, terceira e fazia o jogo, corrida não. Hoje o jogo inicia dentro da área do goleiro, então aumentou o campo, aumentou a dimensão do jogo, aumentou os pequenos jogos que se fazem hoje. O que você faz? Que o europeu fazia. Você trabalha nas diversas áreas. Hoje o campo, o nosso campo antigamente era aqui, o gol, meio campo, acabou. Hoje eu vou, como administrador, que eu estava no Vasco agora, eu vou preparar um campo de treinamento, eu tenho que fazer marcação de linhas tracejadas do corredor lateral, corredor central, corredor oposto, linha de marcação mais baixa, linha de marcação média, linha de marcação alta. Quer dizer, se exige mais intelectualmente do jogador. O jogador tem que pensar muito o jogo. Muito. E tomar decisão rápida e boa. E é isso que são os pequenos jogos. Você faz com que o jogador pense rapidamente, porque você traz a equipe adversária no canto, pensa rápido e sai. Então você deixa esse grupo que você já matou, aí você tem uma outra fase, que é fazer a transição da defesa para o meio campo e do meio campo para o ataque para definir a jogada lá depois. Então assim, tudo hoje é mecanizado, né? E a gente faz justamente o que o povo europeu faz com maestria. Sim. Defensivamente eles pensam melhor. Muito. Né? Intelectualmente muito. os caras são mais, entre aspas, né? Na minha concepção é isso que mudou. A gente deixou de ser o futebol moleque de Denner, de Robinho, de Ronaldinho Gaúcho, eu pego vídeos para mostrar do meu filho quando a gente tinha Rivaldo, Ronaldo, Kaká, tá louco, Alex, Djalminha, se a gente for falar aqui Edmundo, tem muita não dá. gente. Hoje eu tô muita gente. Muita gente. Então assim, nós perdemos isso, a gente se igualou a eles num futebol difícil, mecanizado. Né? Então a gente passa a ter dificuldade. Por que a gente não ganha mais de ninguém? Na base, o pessoal tá fazendo tudo isso com os meninos da base hoje. Todo mundo faz. O primordial, para mim, na minha concepção, é fazer o que os nossos treinadores de base faziam. Ensinar. Hoje o jogador chega no profissional, não sabe cabecear a bola, não sabe passar. E aí como é que você vai ser rápido, pensar e fazer o que os caras querem hoje, se você não teve base? Tem base lá atrás. Você tem que saber, primeiro de tudo, dominar, passar, cabecear. Fundamento. Isso a gente fazia todos os dias com Bazani, com Tota, com Carlinho Fanhani, com o Wilson Carrasco, com bola de tênis, bola de borracha, depois a bola principal, direita, esquerda, domina, passa. Hoje os meninos não sabem fazer isso. Hoje E se você pede para fazer, fica irritado. Fica irritado, porque hoje é o quê? Eles querem jogo, pressão pós-perda, transição, não sei... Cara, nós perdemos a nossa raiz, que era a simplicidade. Era, perdeu a bola, tem que roubar. Tá com a bola, sabe? Era o básico do básico. Hoje não, a gente tem que fazer o que os caras fazem. Então nós igualamos no que eles queriam e a gente vai sofrer muito, não vai ganhar. A gente dificilmente nós vamos ver, na base a gente perde. Se vocês acompanharem sub-15, 17, 20 aí, nós ficamos fora da Olimpíada.
O Brasil não Não existe classifica. isso. Não existe Tá isso. jogando a Sul-Americana agora, sofrendo ali, ganhando, quando ganha de 1-0. E tomou 6 agora. Tomou 6 da Argentina outro dia. Então, assim, infelizmente eu vejo o futebol dessa maneira. Sim, aí você fica na Suíça 5 anos. Por que você volta? O que aconteceu? 2002 eu já tava sofrendo muito, 2001, 2001. 2002 eu já tava sofrendo muito, de muitas dores. Com 29 anos, ia completar 30 em 2003. Tinha contrato até 2005 ainda. Lá na Suíça? Na Suíça, mas eu tive a hombridade de dizer, não dá mais, eu preciso fazer exames, eu não tô aguentando, era muita infiltração, muito medicamento, porque o atleta de alto rendimento, de alto nível, não joga sem dor. Mas assim, chegou num ponto que eu não tinha mais condições. Então eu pedi para serem feitos os exames, a gente fez, levaram em grandes médicos fisioterapeutas lá na Europa, na Suíça, imagina, holandeses, que são os melhores da fisioterapia, e detectaram o problema que eu tinha minha perna para dentro e tinha um desgaste ali e tal, que dava para ser corrigido, mas eu não quis fazer isso lá. Peguei e pedi para vir para o Brasil, fiz os exames aqui e realmente constatou que era aquilo. E eu, como tinha muita confiança no meu médico, tinha jogado na Matonense também aqui, o Dr. Edson Bergamasco, eu quis fazer aqui. Fizemos a correção que tinha que sido feita, só que é uma cirurgia muito complicada de serrar a perna, de trazer ela alinhada, de colocar uma haste em L, 7 parafusos. E ali, quando o doutor volta da cirurgia, ele me fala que eu estava com o joelho muito prejudicado, porque a infiltração, o medicamento esconde a dor e você vai jogando, vai piorando, treinamento vai piorando. A artrose que eu tinha era muito grande e ele, naquele dia, em setembro de 2002, ele entra no quarto e fala, olha, não é o médico da Matonense aqui quem tá te falando, é o teu amigo Edson. A partir de agora você pensa outra coisa, que você vai ter que parar de jogar futebol porque não tem condições de voltar. E ali o mundo para, você numa cama de hospital, eu estava em Matão, e aí você repensa tudo que aconteceu e aí, graças a Deus, eu tive a tranquilidade de estar próximo da minha família, do pessoal lá de fora honrar o meu contrato até o fim, e eu restabelecer minha carreira e pensar o que ia fazer. E aí, nesse processo todo, você vai para um processo de gestão. Você sai do campo de futebol e vai para os bastidores. Como é que foi essa transição? Como é que você fez isso? Primeira coisa, voltar a estudar, se atualizar nas informações e para você partir para uma outra função, apesar de você ter sido um atleta profissional, vivenciar o mundo do futebol a vida toda, para você assumir uma posição dentro de algum clube, você tem que se preparar. Porque não é porque você jogou que você vai ser um cara de sucesso em outra função. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar, escolhi administração por conta de que eu sempre gostei da organização, de entender como é que funcionava um jogo, toda aquela mecânica pré-jogo, de viagem, de logística, de dia a dia de trabalho. Então, eu sempre gostei sempre fui um cara líder onde passei, sempre quis reivindicar coisas melhores para os atletas que eu estava jogando junto. Então, assim, eu gostei sempre dessa parte de liderança. Eu escolhi administração, onde todos os atletas, na maioria das vezes, escolhem a educação física. Que é tradicional, clichêzão pra caramba. Daí né? Vai ser um preparador físico, ou a parte de fisioterapia, ou vai ser um treinador, mas eu idealizei isso e dei sequência. Fiz administração aos 4 anos. Paralelo a isso, eu tinha tido uma passagem rápida no São Caetano antes de ir para fora também. Meu irmão tinha jogado no São Caetano, a gente tinha uma amizade muito grande lá. O Ronaldo Marconato, que é meu irmão da vida e do futebol, também tinha jogado lá. O Gilmar também tinha jogado lá. E a gente pegou uma franquia do São Caetano e abrimos aqui em Américo Brasilense, da escolinha, que chamava Academia de Futebol de São Caetano. Colocamos o São Caetano, que vinha numa ascensão naquela época gigantesca. Final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista. Tinha ganho o Paulista em 2003. Ganhou, e a gente abre a escola com quase 500 alunos, assim, 400, 500. A região toda, Araraquara, Américo, Santa Lúcia, Matão, Mutuca, tudo que você imaginar aqui da região queria estar com a gente ali. A gente abre a escola, um sucesso. Trago para trabalhar com a gente profissionais, ex-atletas também, que isso que
foi um diferencial. Enquanto eu fiz os 4 anos de universidade, a gente fazia a gestão da escolinha, recebia, pagava, eles eram remunerados. Fiz uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte de Américo. Tinha o apoio do poder público lá. Então eles nos davam ônibus, nos davam condição de fazer as competições e a gente trazia a nossa experiência. Então, pois, treinadores de goleiro que foram goleiros, treinador de campo que foram ex-atletas, e Wilson Carrasco, Serginho Bellinelli, que foi atleta, Bolato, que foi goleiro também. Aí teve lá com a gente Julimar, teve vários profissionais. E a gente ensinava aquilo que nós aprendemos lá atrás. Sim. Fundamento. Sabe, hoje o atleta não pode, as crianças não podem ser pressionadas a virar atleta. Você tem que primeiro deixar eles treinarem, para eles gostarem do futebol, porque senão você fica pondo muita responsabilidade com 7, 8 anos. Principalmente os pais, nossa, né? isso Não, você tem que ser profissional. Tem que ser a salvação da nossa... Não, o menino tem que se divertir, aprender de se divertindo. Então era isso que a gente passava e a gente conseguiu fazer esses 4 anos aí de uma forma excepcional. A Américo Brasiliense, até hoje eu vou lá, eu encontro meninos às vezes que foram nossos alunos e eu acho isso muito legal. Dali saiu Fabrício Daniel, que hoje está no Novo Horizontino, está no São Bernardo agora, jogou no Sport, jogou para todo lado, foi meu atleta no Cuiabá. Bruno Pacheco, lateral esquerdo, também foi atleta nosso. Hoje está no Sport, né? Hoje ele está no Ceará. Fortaleza, jogou no Ceará, está no Fortaleza. Lateral esquerdo que já foi... sondado por várias equipes gigantes do Brasil também, mas que formou carreira. Felipe Ferreira, outro atleta de Araraquara também da escolinha, que já foi campeão comigo, subiu comigo no Cuiabá, no Botafogo, tá fora do país hoje. Salatiel, hoje é um atacante que jogou no Botafogo de Ribeirão, tá hoje no 15 Piracicaba. Tem mais 2 meninos que são irmãos gêmeos, Mário e Matheus, que jogaram no Ituano, Votuporanga também. Então, assim, deram frutos. De 500 atletas, a gente conta aí 5, 6 que caminharam no profissionalismo, mas acho que a gente deu oportunidade para eles de aprenderem que o futebol, além do esporte, ele cria cidadão, ele cria cidadão de bem, ele ensina como é que você viver em grupo, ensina você ter disciplina, horário, respeitar o seu próximo. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu... Cidadania. Né? Cidadania. Então, além do desportivo, tem essa parte social, que a gente fez muito bem durante 4 anos, depois... de 2004 a 2007, 4, 5, 6 e 7. Nesse período eu me formo em administrador, com ênfase em comércio exterior, e sou convidado a virar supervisor de futebol no Nacional de Rolândia, através de uns amigos, o Cid Clay estava lá. E aí tudo começou? Aí tudo começou. Aí eu passo da parte amadora para a parte profissional. Então me especializei, formei, e aí eu fui ter minha primeira experiência para gerir um clube de futebol, 2007 para 2008, no Nacional de Rolândia. E como é que foi essa primeira experiência? Porque assim, você sai do gramado, onde você tem uma função de jogador, enfim e tal, mas aí você vai para os bastidores. Os bastidores do futebol não são fáceis. Não são fáceis. Como é que foi essa primeira experiência? Esses 4 anos da escolinha do São Caetano foram fundamentais para mim ter noção de gestão. Gestão é você administrar, e administrar é você saber conduzir o projeto. Então, assim, recebia, fazia pagamento, organizava competição. Então, aquilo ali me deu uma base, não era profissional, mas me deu uma base junto com a parte teórica da universidade. Para você entender como é que as coisas se encaixavam. E aí eu me identifiquei muito com logística, me identifiquei muito... O que é logística? É você tirar o determinado produto ou clube daqui e levar até lá, no menor tempo possível, na melhor condição possível. E no futebol é isso. Logística é muito importante. A logística ganha jogo, perde jogo. E eu fui como ser supervisor. Meu primeiro trabalho, montar alojamento, que era um clube pequeno, ainda, né? O Nacional era um clube da 2ª divisão do Paranaense. Estrutura simples, o campo da cidade, do município. Pegamos do zero. Começamos a ajeitar o gramado, não tinha uniforme, não tinha nada. Começamos a correr atrás de publicidade, de uniforme, vamos montando o time. O Cid Clay foi um atleta também da época do Jabuticabal, jogamos junto, ele que me convidou. E tinha um grupo de empresários que fazia o aporte financeiro. Na reunião eles perguntaram assim, bom, nós vamos montar esse projeto, em quanto tempo vocês acham que a gente está na primeira divisão? Falaram, primeiro ano a gente faz uma experiência, no segundo ano a gente vai e briga. Aí com 4 meses a gente monta tudo, disputa a 2ª divisão, campeão, artilheiro, goleiro menos vazado. Nosso goleiro menos vazado era o Danilo da Chapecoense, que morreu no acidente.
A gente faz uma parceria com o Cianorte, trazemos 8 jogadores de Cianorte, montamos a equipe, trazemos mais alguns atletas, campeão, goleiro menos vazado, artilheiro da competição, tudo nosso, subimos para a primeira com 4 meses de trabalho. Mas assim, montando alojamento, cuidando da operação de jogo, vendendo ingresso, levando ingresso nos barzinhos da cidade para vender antecipado, cuidando da bilheteria, do borderô, da logística. Porque você ter dinheiro é uma coisa. E você não ter, tem que se virar. É outra história. É a minha grande escola na área de supervisão nacional de Rolândia, que me ensinou 2008, 9, 10 e um pouco de 11. Me ensinou tudo que eu tinha que aprender. Me especializei na parte de documentação. Era feito na época, batia a máquina, os contratos, a carteirinha de jogo, colava a foto, pegava assinatura nas vias, jogador, presidente, médico, levava para Curitiba um pacote assim de contratos na véspera da competição para trazer todo mundo em condição de jogo. Hoje é tudo no sistema. Hoje você coloca lá, no computador, você põe o CPF do jogador hoje no sistema da CBF, sai todas as informações, aí você coloca o valor do salário, tempo de contrato. Hoje é tudo online. Não, pegava em Rolândia a documentação. 5 horas até Curitiba. 5 horas até Curitiba de ônibus, descia na rodoviária, pegava um táxi até na federação, passava 2, 3 dias lá, e o treinador dando treino em Rolândia, perguntando, e quem que entrou? Quem tá liberado? Cara, isso é... E ali, né? Isso é lendário, né? Não, isso é lendário. Eu carregava a máquina de escrever dentro do meu carro, eu fazia contrato onde eu tivesse. Hoje não. Então, assim, a grande escola da minha vida profissional no que eu faço hoje, a Escola de Futebol de São Caetano e o Nacional de Rolândia. E a relação com os jogadores? Excepcional. Essa é outra parte que eu faço muito bem. É o lidar com esses caras. dia. Lidar com esses caras. Por exemplo, você quer contratar o cara lá, você vai lá, pega o telefone, fulano, o negócio é o seguinte, eu sou fulano e tal. Estou aqui nesse clube, vamos disputar isso. Quero te trazer aqui. Como é que é isso? Você tem que ser transparente e não mentir. O principal de tudo é você andar no meio do futebol sendo correto, transparente, profissional, é muito difícil. E isso é algo que eu carrego comigo a vida toda. É algo que eu ensino para o meu filho, independente do clube, se é Papo pequeno, reto. médio, grande. Você sempre falar a verdade. E porque ali na frente você se encontra. Então, assim, as portas do mundo do futebol estão abertas para todo mundo, só que ela é diferente para quem faz coisa errada e para quem... São posturas. E eu adotei isso na minha vida desde lá do Nacional de Rolândia até hoje. Eu sou muito bem-vindo onde quer que eu vá. Atletas viram amigos, dirigentes, presidentes, pessoal da imprensa, porque... O que é mais difícil numa negociação com o jogador de futebol? É você vender o projeto para ele e ele entender que aquele momento é de te ajudar ali. Que ele não vai só para te ajudar, ele vai para se ajudar também. Então, assim, você vender para ele a realidade para que ele compre a ideia e venha fazer parte do seu projeto. Então, assim, quem não está no dia a dia não imagina como que é. Você passa para montar um elenco de futebol, seja na Série A1, na Série A2 ou A3 aqui do Paulista, é muito difícil. Porque na Série A1... É uma visão, é uma a Ferroviária, situação. vamos dar um exemplo do nosso time. Se você está na A1, você tem lá... A federação te dá um exemplo, 10 milhões para fazer o Campeonato Paulista em 4 meses. Sim. Você prepara ali em dezembro, treina, janeiro, fevereiro, março. 4 meses você tem 8, 10 milhões. Sim. Mas na Série A3 você não tem. Você não tem. Nas outras divisões você não tem. Então é mais fácil você vender um projeto pro cara, eu te trago aqui, te pago aí 50 mil reais, te dou não sei o quê, se o time subir, pô, isso aí é mais fácil. Então você tem barganha, você tem troca. Eu tenho a Série A2 do Paulista e tenho o Campeonato Brasileiro da Série B, Ferroviária. Então você vende um projeto pro cara pro ano. Quando você tem só o estadual é muito difícil, porque o cara não quer fazer contrato curto, ele quer estabilidade para ele e para a família. Então assim, são detalhes que quem tá fora na arquibancada, o torcedor não sabe, não entende. A negociação se arrasta por dias. Porque você tem que defender o clube, o jogador defende o interesse dele. O empresário que está no meio tem que defender o interesse do atleta, porque o empresário também ganha em cima do que o atleta for ganhar. Então, é uma troca. O que é mais difícil de lidar? Com o empresário ou com o jogador? Hoje o jogador ele é representado pelo empresário. Então o jogador hoje ele não se manifesta. Não se manifesta. Ele aparece na hora da apresentação. E quem negocia, quem faz todo você parte fala com o representante dele. Com o empresário. Então, assim,
é uma manobra que você tem que fazer diária, de muita conversa. Então, assim, você tem que ter, primeiro de tudo, para você montar um elenco, você tem que ter conhecimento de mercado. Qual divisão que eu estou, qual é o meu orçamento e que tipo de jogador que eu vou trazer. Então, se você está na Série A3 do Paulista, é uma situação. Na Série A2, é outra situação. Na Série A1, é outra situação. Então, são jogadores diferentes, né? Jogadores de prateleiras diferentes. Então, para a montagem do elenco, o conhecimento de mercado é contato, a abertura com os clubes grandes. Se você está na Série A2, preciso montar um time. Pô, você liga para os clubes que normalmente tem jogadores que não vão ser usados, eles emprestam. Se você tem um planejamento legal, pô, eu tenho aqui a Série A2 do Paulista, depois eu tenho a Série B do Campeonato Brasileiro. Então você consegue mostrar o projeto para o clube te empresta atleta. Muitas vezes ele paga o salário do jogador de um time grande para vir te ajudar. Daí você diminui o seu gasto na sua folha. Aí você já pode trazer um outro jogador pagando um pouquinho melhor. Então, assim, é uma manobra diária. Diuturnamente você tem que trabalhar para montar o elenco. Quando você monta, e é isso, você tem que ter a hombridade de não inventar. Porque quando o atleta chega, se você vende, aqui tem estrutura, você vai vir, pode trazer sua família, cidade boa, pagamento em dia, condição de trabalho, campo bom de treino, viagem boa, logística boa, vamos brigar pelo acesso. Então é isso? É esse o projeto? Então eu vou. Aí o cara chega aqui em Araraquara, um exemplo daqui que nós estamos aqui, né? Aí tudo que você falou é mentira. Aí você já não tem mais crédito. O atleta hoje, a informação... Aí ele te queima lá fora. Te queima lá fora. Então assim... se o cara entrar em contato com você... Esquece. Tudo que ele te falar é mentira. Tem que trabalhar dentro da verdade, na realidade. Não pode querer dar o passo maior. Então acho que o grande segredo hoje é esse. A comunicação está muito rápida, então as coisas boas e as ruins andam paralelas. Sim. Então assim, trabalhar honestamente, corretamente, não prometer aquilo que não pode, eu acho que é o grande detalhe de hoje você montar um projeto legal. Então, é essa conduta que eu tenho. Então, assim, tem atletas que todos os clubes que vêm jogar aqui contra a Ferroviária, nesses últimos 10 dias que eu tô aqui, vem o Primavera, vou lá no hotel, encontro os caras, comissão técnica, atletas, onde estava o Gilson Kleina com o Santo André aí, foi lá, toma café e tá com os caras. Então, assim, na Ferroviária, o treinador que tá agora, a comissão dele, os atletas que trabalham ali. Então, assim, isso que eu falo, você andar correto, você pode olhar todo mundo no olho no olho, não tem mentira. Então, assim, essa conduta que eu adotei para minha carreira, já são 16 anos como gestor desportivo, né? Começando lá no Nacional de Rolândia. Então, você começou como gestor lá no Nacional de Rolândia. E depois disso? Supervisor de futebol. Como é que deu sequência na carreira? Supervisor de futebol, toda essa experiência de montar tudo do zero. E aí, no final de 2011, eu recebo o convite para ir para o Paraná Clube. Um clube da capital, sim, Curitiba. Eu já morava lá. Não, 2011 eu já tinha saído de lá, mas eu morei 12 anos lá. Curitiba, cidade fantástica, uma das capitais mais lindas do Brasil. Lá na Vila Capanema. Paraná, camisa pesada, lá no Boqueirão. Também, então assim, poxa, competições nacionais à vista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas estava também na segunda divisão do estadual. E eu sou convidado, aceito o convite, vou, e aí sim, aí começa a abrir o Brasil, né? Porque até então era o estado do Paraná, né? Campeonato Você trabalhou com o Bolicenho? O Silmar Bolicenho? Conheço, mas não trabalhei com ele. Trabalhei com ele depois no Londrina em 2016. O irmão dele mandava no Paraná. Aí se abre o Brasil, né? Porque daí o Paraná, camisa pesada, histórica, sim, com uma história fantástica. E aí começa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, segunda divisão de novo do Paranaense. O Ricardinho para de jogar em 2011 no Bahia, o meia da seleção. Sim. E vai ser treinador porque ele era cria do Paraná. Do Paraná. Ele para no Bahia em 2011 e apresenta em janeiro, dia 2 de janeiro, eles três se apresentam no Paraná Clube como treinador e eu como supervisor. A gente cria uma amizade de família, de amigos, irmãos, assim. Fazemos um trabalho fantástico. Campeão de novo da segunda divisão. Mais um acesso para a primeira do Paranaense com o Paraná. Sim. E aí a gente inicia um trajeto com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aí eu começo a fazer todas as logísticas de viagens, jogos grandiosos assim pelo Brasil todo, e aí me dá eu vou criando uma casca, que a gente fala, uma bagagem, né? Sim. De fazer logística bem feita, de trazer sempre antecipadas as situações para a comissão técnica. Olha, nós vamos jogar com o Ceará em Fortaleza, eu tenho esse voo, hotel, vamos treinar, não vamos. Então eu sempre trabalhei antecipando a situação e sempre fui me especializando, aprendendo, fazendo cursos, e aí
Aí o Brasil se abre de uma maneira para mim, através do Paraná Clube também, que foi gratificante, 2012, 13, 14 e 15. Você ficou 4 anos no Paraná? 3 anos e meio, 12, tempo, 13, hein? 14. Um tempo, legal. E aí eu saio, depois do Paranaense de 15, e as pessoas que eu joguei primeira Copa do Brasil contra o Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, era Dado Cavalcante e Sérgio Papelinho, Dado como treinador e o Papelinho como diretor. Eles, depois de anos, a gente já tinha trabalhado junto no Paraná, eles se transferem para o Paysandu, e em 2015 eles me fazem a proposta para ser o supervisor de futebol em Belém do Pará, lá no Paysandu. Então você sai do Paraná e vai para Belém. Para Belém, diferença. Saio do sul, vou para o norte. Vai para o norte, né? E aí fico mais 3 temporadas no Paysandu, executando a função de supervisor com transição para gerente. E aí, logística dificílima, sair de Belém, tudo tem que parar em Brasília ou Rio de Janeiro para depois você conseguir atingir o seu objetivo final, onde você vai jogar. E por isso que é difícil um time do Norte ou Nordeste ganhar um Campeonato Brasileiro. A desgaste é grandioso. Você não tem viagem menos que 3 horas, 3 horas e meia. Isso dificulta muito. Futebol, né? Porque o atleta desgasta no jogo, desgasta na viagem de ida, desgasta no jogo, desgasta na viagem de volta. E não tem tempo de recuperação. E já tem jogo em seguida, não recupera o cara. Tem vezes que você não pode levar determinados atletas porque a viagem acaba com eles na viagem. Então você deixa ele descansando, treinando para o jogo da volta, utiliza um outro atleta naquela viagem mais longa. Como é que você sai de Belém, vai pegar o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul? Você faz é difícil, hein? 5, 6 horas de viagem até Porto Alegre, depois tem que encarar mais 3, 4 horas até Pelotas de ônibus. Então, assim, é desumano, né? O Brasil é muito extenso, é muito grande. E esse é um desafio. E cria dificuldade. Né? E é dentro dessa dificuldade que você vai apresentando o seu trabalho sem choro. Fazendo contatos, conhecendo pessoas, sempre fazendo a melhor logística possível, porque, que eu te falei lá no início, logística de jogo ganha e perde jogo. Ganha e perde campeonato. Então, graças a Deus, todos os trabalhos que fiz, assim, tem histórias fantásticas, assim, de logísticas dificílimas, de voos que, se você não consegue chegar naquele determinado momento, sai a sua conexão e você perderia. Toda a programação é montada em cima de planejamento, né? Sim. Então, assim, você se torna parte importante, que o trabalho feito dentro de campo, ele é atrelado ao trabalho fora de campo. Então, existe nos clubes toda uma estrutura que pensa tudo, né? Para você poder desempenhar. Porque tem a roupa que o cara vai usar. Tudo. Você tem a alimentação. Que hotel que você vai ficar, se vai treinar, se não vai. O cuidado com a alimentação, onde vai ser o treino, o horário, a programação de viagem é muito importante, ela ser cumprida à risca. Eu me tornei um especialista nisso. Toda aquela base que eu te contei lá atrás me leva ao Paraná Clube, me leva ao Paysandu em 2015, me traz depois de volta para Londrina. Você ficou no Londrina? 2016, primeiro ano da Série B lá, o presidente Sérgio Malucelli me leva para trabalhar com eles, porque eram brasileiros. Você conhecia o Malucelli? Conheci o Malucelli, conheci o Tencati. Grande empresário. O grande empresário, o grande gestor de clube. Ele tinha o Irati também. Tinha o Irati lá, conheci o Sérgio Irati, né? Com o Vanderlei Luxemburgo. Com o Vanderlei, venderam muitos jogadores para o Santos. Malutron é da família Malucelli, mas dos primos. Dos primos, Por isso que era Malucelli, Malutron. Malucelli com Trombini. E os Malucellis, não o Sérgio, mas os primos dele que tomavam conta, depois vencer J. Malucelli, Corinthians Paranaense. Fizeram aquele estádio ecológico lá no Barigui. Na frente do Parque Barigui. Joguei muitas vezes lá. Tenho muita amizade com todos eles. Então, assim, depois de Belém, eu venho para Londrina 16, eu faço 15 no Paysandu, 16 no Londrina, depois volto para o Paysandu de novo. 17, 18 Paysandu, 19. Aí eu fui campeão paraense, fui campeão da Copa Verde. E aí o universo vai se abrindo, os títulos, as experiências. Copa do Brasil, Paysandu, nós chegamos várias vezes por ser campeão da Copa Verde, você entra lá na frente. Então a gente tinha a situação muito boa, entrava com uma grana melhor para o clube e além dos adversários serem melhores. Chegamos em oitavas com o Fluminense, jogando no Maracanã, fazer logística para jogar Fluminense na Copa do Brasil na quinta, domingo Botafogo no Engenhão, na Série B. Sim. Então assim, aí você começa a viver o futebol outro de verdade. E o futebol top. Top, né? Viagens
jogos, hotéis bons, viagem boa, contato. Avião bom. E aí você vai fazer jogo com o Fluminense, era um aprendizado, né? A gente ali, simplesinho, jogando outras fases da Copa do Brasil, fazendo troca de ingresso. Aí quando eu ligo pro diretor do Fluminense, não, quantos ingressos você quer? 500, 600, 300? Pô, a gente acostumado a coisinha pequena, né? Você vê o mundo se abrindo, né? Então, é fantástico, assim, a experiência, você fala, eu quero estar aqui. E eu tô lá trabalhando, Paysandu, Londrina, Paraná, e vambora. Aí 19 eu fico parado, eu saio 18 do Paysandu, e 19 eu fico em Curitiba, trabalho uma experiência de 8 meses com uma empresa de agenciamento de atletas, sim, que é outro capítulo importante na minha vida profissional, porque o Marcelo Lipatin é um centroavante uruguaio, que virou empresário, que ele era o centroavante do Grêmio naquela batalha dos aflitos. Sim. Náutico e Grêmio. Ele era o centroavante e depois ele está no Brasil há muitos anos. A gente tem uma amizade, amigos em comum, inclusive o Ricardinho, ali em Curitiba, e ele me convida, eu estava cansado desse negócio de viajar muito, ficar longe da família, o tempo todo no clube, 12 horas por dia dentro do clube, pensando, chega primeiro, sai por último, e a família junto, viajando para lá e para cá, nessas andanças nossas. Aí eu vou ter uma experiência de 8 meses com eles nessa empresa Lipatin Sports, que agencia atletas e treinadores. E como é que foi? É o outro lado da bancada. Que uma coisa é você estar do lado de cá como clube. Outra coisa é você ser empresário e que você tem que colocar o cara para jogar. Para jogar. Daí você vende. O projeto que você vende para o atleta é diferente do projeto que você vende o atleta. Entendeu? Quando eu faço pelo clube, eu vendo o projeto do clube. Quando eu faço do atleta, eu tenho que vender o atleta. O que ele fez, quantos gols, quantos jogos, quais são as características. Tem que ter um scout, aí você tem que ter um scout de cada jogador, tudo certinho, para chegar lá, oferecer o melhores momentos. Esse aqui é o melhor clube, esse aqui não. E aí que tá o X da questão. Me deu uma outra visão do quê? De lá para cá. Sim. Uma coisa do clube para o atleta e empresário, outra coisa do empresário para o clube. Que daí, o que eu aprendi? A negociar de lá para cá. Sim. Que daí você mostra tudo isso que você falou, jogou tantos jogos, mas o mais interessante é você entender onde que aquele atleta se encaixa. Não adianta eu vender o atleta que nunca jogou, por exemplo, num time de Série A, querer que o menino jogou com todo respeito, sem menosprezar nada, mas jogou numa Série A3 do Paulista, vamos pôr aí um Sertãozinho da vida, um Lemense, e querer colocar o cara no São Paulo, no Corinthians, não é assim. Não é assim. Existe um processo. Existe um processo nisso. Ele tem que passar pela 3, pela 2. Tem situações que ele dá o salto. O cara vai direto. Mas não é. Então, assim. Isso não é regra. É exceção. Você tem que saber onde que se encaixa cada atleta da empresa. Então, tem atleta de nível A, B, C, primeira, segunda, exterior. E aí você, em cada situação, é uma realidade. Uma realidade diferente. Então, isso me deu negociar contrato também é diferente. Sim, negociar contrato para o atleta. Você tem que ver os benefícios para ele, porque você está representando eles. Então, você tem que, primeiro, fazer com que o clube entenda que aquele atleta vai ajudar e é o que eles querem. E depois que o atleta entenda o projeto. Eu vou entrar num assunto com você. Assim, é verdade, assim, reza a lenda, né? Que o empresário, muitas vezes, tem parte do salário do jogador. Depende do contrato. Isso acontece? Acontece. Porque o cara trabalha pelo atleta. Então, assim, ele tem uma empresa, ele abre, ele tem custo. Então, assim, ele vende o atleta, ele negocia e, assim, cada empresa trabalha de um jeito. Tem empresa que o cara tem condição que ele fala, não, enquanto você ganhar menos que 10 mil, eu não vou cobrar nada. A partir do momento que eu fizer um contrato melhor para você, que você ganhar acima de 10, daí você vai me pagar X%. Paga um X%. 6, 7, 10. Isso ocorre. Isso é normal. E eu acho justo, porque o cara tá trabalhando para você. O cara tá trabalhando. Agora, eu não acho legal quando o cara coloca um menino para ganhar R$1.500, que nem nosso salário mínimo não é isso, né? E o cara tem porcentagem em cima do salário. Aí eu acho... Mas existe muito isso não dá pra gente esconder, isso é algo real, acontece. E assim, a partir do momento que o atleta não é obrigado a fazer, a partir do momento que você assina um documento com o seu representante, dizendo que independente do clube, o valor que você vai ganhar, você vai pagar X% para ele, você tem que cumprir, porque você está assinando um documento ele trabalha para você e você recebeu, aí você não recebe, você não paga, aí vira aquela... Então isso existe, né? Faz parte do contexto. Então, assim, para mim foi uma experiência
gigantesca, porque eu passei a ter conhecimento de ambos os lados. Sim. E isso lá na frente vem me ajudar muito. Então, 18 eu faço isso, 18 para 19. No meio do ano de 19 eu vou para o meu primeiro trabalho num clube empresa. O Londrina era clube de dono, o Sérgio Malucelli era dono. Uhum. E aí eu vou para o FC Cascavel, que é um clube de empresa, onde tem uma pessoa que responde por mais de 100 acionistas que aportam um determinado valor mensal para que a gente tivesse uma folha de pagamento com uma saúde financeira tranquila. Eu me apresentado um projeto sensacional no UFC Cascavel. Mas para gerenciar o Londrina? Não. No Cascavel? Cascavel. Ah, tá. No Paraná, mas... Sim, no Cascavel. Lá em Cascavel. E aí eu passo a trabalhar num clube que não tem problema financeiro. Do interior do Paraná, mas com planejamento. E assim, pode gastar tanto. Me dá liberdade de sair, eu saio junto com o meu treinador para o Brasil afora, vendo jogos de diferentes competições, diferentes estados, e monto um elenco com um planejamento de chegar nas finais do Paranaense, conquistar a vaga no Série D do Brasileiro e vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e brigar pelas primeiras posições no Paranaense. Então ali você começa um primeiro trabalho numa SAF. Não é ainda, mas é um modelo. Mas é um modelo. É. Tá. FC Cascavel. E a gente monta o trabalho, disputa a competição, chega nos primeiros colocados, conquista a vaga da Copa do Brasil e da Série D do ano seguinte. Tudo que foi planejado. Por quê? Tinha uma estrutura muito bem montada, um centro de treinamento, alimentação, logística boa, pagamento em dia, e tudo que foi combinado foi pago. Então, assim, quando você tem um cenário desse, tudo deslancha. Tudo te dá a condição de chegar. Daí, dentro de campo, é responsabilidade da comissão e nossa que montou, e as coisas fluíram. Sim. Só que eu não consigo terminar esse trabalho. Quando eu estou em Cascavel na virada do ano, que é para começar o Paranaense, eu recebo o convite do Cuiabá para trabalhar na Série B do Brasileiro, Campeonato Mato Grossense, Copa do Brasil, e é o ano do acesso do Cuiabá. E trabalhei com o Marcelo Chamusca, com várias pessoas, e eles me chamam, e assim, propostas financeiras diferentes. Eu peço demissão do Cascavel, explico a situação, eles me liberam, e eu acabo indo para Cuiabá e fazemos o ano do acesso. Primeiro, Cuiabá... Mas o Cuiabá já era uma SAF? O Cuiabá não era SAF, o Cuiabá é um clube de dono. Outro clube de dono, como se fosse o Sérgio Malucelli no Londrina. Uhum. É uma família a família Dresch, que toca o Cuiabá. Então, assim, o Cuiabá é um clube, é um dono, que tem um dono. Foi do Gaúcho. Você é da época do Alberto Valentim lá? Não, ele foi depois. Eu sei da história que você vai perguntar depois. Mas eu saí. Eu não vou perguntar nada pra você. Eu saí, foi depois. Isso era da época. Foi depois. Tá. Eu fui da época do Marcelo Chamusca e do Alan Al, que foram os treinadores que conquistaram o acesso depois de muitos anos do Cuiabá na Série C. Naquele ano também, nos deram todas as condições, um elenco fantástico, um elenco montado para subir desde o início, um projeto montado desde o Campeonato Mato Grossense, para que a gente pudesse fazer um bom Mato Grossense, mesmo com um time caríssimo. Vamos supor, nosso time era 700 mil a folha no Mato Grossense. O adversário que chegava mais perto da gente era o Rondonópolis, União, que gastava acho que 120. Nossa. Eram 6 vezes mais. 4, 5 vezes mais. Não é muita diferença. Uhum. Então, assim, já foi montado para o ano ter sucesso. E realmente, o clube que quer fazer algo diferente, ele tem que ser diferente em todos os aspectos. E ali foi. Pagamento, salário, condição de trabalho, investimento em logística, em atletas, em comissão, em condição do dia a dia, em dar o melhor, em suplementação, em viagem, descanso, acesso para a Série A, o Cuiabá. Sim. Então, assim... Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. E aí eu saio do Cuiabá, vou pro Náutico. Voltou pro Sul. Nordeste. Voltou pro Nordeste. Então, assim, já tinha feito Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste. Uhum. Aí vou pro Náutico, pego no ano da final da... O Náutico é um time de massa. De torcida, de cobrança, invasão de treino quando a coisa não tá boa. E lá no Capiberibe é difícil. Nossa, lá é difícil. Você conhece tudo, né? Opa. E eu vou te falar, que trabalho. Começo com o Gilson Kleina, que estava aqui ontem comigo no Santo André, que eu estava com ele aqui na cidade ontem. Sim. Ele já vinha de um desgaste de vários jogos sem conseguir ganhar. A gente vira o turno com 90% de chance de rebaixamento. Porque lá você perdeu pro Santa Cruz e perdeu pro Sport, a casa cai. Lá acabou.
Você pode perder pro Confiança lá em Sergipe, mas não pode perder pros adversários. Santa Cruz, ali é assim. Perder pro Santa Cruz e perder pro Sport. Acabou. Morte. E agora tem mais um. Morte na certa. Agora tem mais um que tá vindo aí, que é o Retrô. Um clube super estruturado. E é de um ex-jogador de futebol também. É de um dono lá que. Não, é o. Tem universidade. O Rivaldo tá por trás desse time também. É um negócio fantástico, tem lá. Mais um clube que vai surgir aí. E aí vou pro Náutico e tal, aí fico com o Klein, acho que 4, 5 rodadas, aí o pessoal decide trocar, eu como executivo lá também já. Executivo de... Você vê, supervisor lá no Nacional de Rolândia, Paraná, e depois vou pro Paysandu, dali já vira supervisor, passando para gerente, já volto pro Londrina gerente, já volto no Paysandu gerente de novo, aí Cascavel gerente executivo, Cuiabá, coordenador, porque lá não tem gerente, não tem nada, lá é coordenador, porque o cara é dono e lá ele que determina o nome, mas era cuidar de tudo, e aí vou pro Náutico como um executivo também. Aí, poxa, tiramos aí o Kleina sai, trazemos o Hélio dos Anjos, de vários treinadores que eu trabalhei, todos assim, espetaculares. Então isso que eu ia te perguntar. Lidar com o treinador também não é muito fácil. Não, né? Você tem que saber o momento, você tem que respeitar o espaço, tem que saber se posicionar, que não é fácil. Qual é o mais complicado que você pegou, assim? Putz, lidar com esse cara é difícil. Cara, quando chegou, que todo mundo montou um fantasma que era muito difícil, era o Toninho Cecílio. Que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, na seleção, né? Sim. Ele é um cara assim, no dia a dia... Extra-campo, você não fala que ele é dentro do campo, assim. Depois, quando ele troca o uniforme e vai pra beira do gramado, ele transforma. Cara. É de 0 a 5 segundos, é de 0 a 100, assim, que eu vou falar pra você. É incrível. Mas, nós que temos essa experiência de ter jogado, de ter vivenciado o vestiário, é você saber se posicionar. Acho que o grande detalhe de um gestor hoje, que vive o dia a dia, que tá dentro de jogador e comissão, é você saber... que tem limite, não é porque você é o cara que comanda que você tem que ficar entrando. Tem momentos de você atuar. Você tem que fazer a gestão do conflito. Você gerencia a crise. Gestão do conflito entre treinador, jogador, entre jogador e jogador, diretoria. Você tem que estar por dentro. E você tem que ser um cara maleável que você tem que saber falar desde o cara que abre o portão de manhã para você da portaria, do cara que corta o gramado, do atleta, da comissão, da diretoria e dos torcedores. Tem que saber falar com todo mundo. Então, eu acho que o grande diferencial é esse, você ter a consciência... Essa maleabilidade. De saber com quem você está falando e em que momento. Acho que isso a gestão de pessoas hoje, que eu me especializei nisso muito, é tão importante quanto a gestão de dentro de campo técnica. Que hoje tem a parte técnica, a parte teórica, a parte tática, a parte emocional, que é muito importante. Mas, então, essa parte comportamental, acho que no futebol é uma das mais difíceis de lidar, né? Porque você tem que fazer... Você lida com ele, que ele tem uma personalidade, lida você que tem outra, você que tem outra, e outro que tem outra, e são muitas pessoas envolvidas no processo. E a psicologia nisso é fundamental, né? É muito importante esse assunto que você tocou, porque são diferentes pessoas dentro do mesmo contexto que você tem que colocar todo mundo no mesmo objetivo. Então, assim, é você conseguir identificar dentro de um grupo, vou dar o exemplo último agora do Vasco, onde eu estava. Mais de 100 pessoas dentro do centro de treinamento, profissionais de altíssimo nível, atletas dos mais variados níveis, desde Felipe Coutinho, o ícone, né, vencedor. Aquele francês que está lá. O Dimitri Payet, que é meu amigo da seleção francesa, e do menino que está subindo da base... E olha lá para os caras. E o Léo Jardim, zagueiro, o nosso goleiro da seleção brasileira, sendo convocado pela seleção, entre outros que, né, eu trabalhei ali com o Verratti, o nosso atacante da Argentina. Então, assim, eu fui pro Vasco, trabalhei com francês, espanhol, colombiano, português, chileno, Medel da seleção do Chile, capitão, Inter de Milão. E aí o Ramon Dias, que jogou na seleção brasileira, seleção argentina com Maradona, é o treinador com a comissão argentina. Jogava muito, era um atacante, então, assim, fenomenal. É um contexto que se você não tiver totalmente... Então assim, poxa, Nacional de Rolândia, mais uma vez, Paraná Clube, Paysandu, Londrina, FC Cascavel, Cuiabá, Náutico, depois eu vou para o Brasil de Pelotas, Portuguesa de Desportos, Floresta em
Fortaleza, um clube do campeonato cearense, Copa do Nordeste, outro trabalho muito legal que eu tive. E aí depois Oeste, Barueri, depois Cianorte no Paraná e depois Vasco. Poxa, toda essa estrada que eu percorri, as pessoas falam, qual foi o grande desafio quando você chegou no Vasco? Cara, pra mim, eu fui tão preparado nesses outros clubes, me dediquei tanto em todas as divisões que quando eu chego lá eu chego tranquilo. Então, porque você já tinha uma base em times menores, e aí quando você chega no time maior, fala assim, pô, peraí, aqui é outro padrão. Parece algo surreal de eu falar isso. Você chega pra treinar, tem uma torcida na arquibancada. Pô, falar que eu cheguei no Vasco mais tranquilo do que todos os outros clubes é a maior verdade que eu tô dizendo pra vocês, foi porque eu me preparei tanto nesses 50 anos de vida pra mim chegar no Vasco, pra um clube da Série A, que quando eu cheguei lá eu estava realizando um sonho profissional. Então assim, me passa todo um filme na cabeça de quando eu era atleta, de ir para a Europa jogar, e naquele momento, quando eu começo a ser dirigente desde a escolinha do São Caetano e toda essa trajetória que eu contei para vocês, o meu grande alvo é clube da Série A e um dia ter uma oportunidade de trabalhar dentro da CBF na seleção brasileira. Então, você tem que estabelecer objetivos dentro da sua carreira, independente do que você faça. Porque senão você vai trabalhar, por que eu estou trabalhando? Por que eu estou seguindo? Então assim, sempre que eu estou dentro de um contexto de trabalho, eu sempre boto objetivos a serem traçados e conquistados. Então, assim, fui campeão em vários clubes que passei, acesso em vários clubes em diferentes estados. Tem pessoas da base do Vasco, o Rodrigo Dias, que é o coordenador, gerente geral lá, quando eu chegava na base, ele falou assim, esse é o cara aqui, ele conhece o Brasil de ponta a ponta, trabalhou em todas as regiões do Brasil, norte, sul, sudeste, centro-oeste, fala não sei quantos idiomas, esse cara e assim, às vezes a gente que está no dia a dia não se dá conta disso. De quão importante é a sua trajetória. Então assim, chego totalmente preparado e... Mas aí você chega no Vasco, já era uma SAF. SAF. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque isso me interessa demais. Explique para quem está nos ouvindo o que é uma SAF, como é que ela funciona, como é que é o processo de gestão dela. Existe um proprietário, o cara vai lá, compra o time, injeta uma grana. Como é que funciona isso? Perfeito. Saindo do contexto brasileiro, que a gente sempre teve o clube associativo, que tem o presidente, vice-presidente, conselho, seus diretores, que no caso o Paraná Clube que eu peguei, o Londrina e o Cuiabá, que são clubes de dono na acepção da palavra, dono mesmo, é uma pessoa que manda e acabou. Faz do jeito dele ou você não trabalha lá. Cuiabá e Londrina. E aí depois vem os clubes empresa, que o Cascavel era um clube empresa, o Brasil de Pelotas e o Náutico e os demais clubes, o Paysandu associativo, com presidente, vice, toda aquela estrutura de conselho, e sócios, enfim. E aí vem a questão da SAF. Primeira SAF que eu pego não foi o Vasco, foi o Cianorte, no Paraná. O pessoal da Morena Rosa, o prefeito Marco Franzato, o filho dele, Lucas Franzato, me convidam para esse projeto logo depois que eu saio do Oeste, na Série A2 em 2023, e vou lá conhecer. A primeira SAF que eu pego é o Cianorte. A empresa que toma conta tem a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Sim. É a denominação SAF. Por quê? Existe uma empresa que ela é gerenciada por uma pessoa, ou uma empresa, ou uma instituição, ou sócios, que determinam o modo que vai ser feita a situação dentro do clube. Então, assim, existem pessoas responsáveis pela parte financeira, pela parte técnica, existem departamentos muito bem definidos que vão gerir o clube de uma forma geral. Então, o Cianorte é um clube pequeno, de uma cidade de 80 mil habitantes do lado de Maringá, e muito bem, sempre teve essa estrutura muito bem montada, porque Marco Franzato e todo o pessoal lá sempre cuidaram do clube como um ativo da família. Sim. São dono da Morena Rosa. Hoje o Marco vai para o segundo mandato como prefeito. Então, assim, era muito fácil passar do sistema de clube e empresa deles para o SAF. Estava muito organizado. Já tem a gestão, já tem as diretrizes, já era. Então, assim, ali é uma situação que só mudou, só se adequou ao novo momento. Sim. Agora, diferente, aí, assim, salário, planejamento financeiro, você senta com um grupo de pessoas na sala, ó, você tem isso de orçamento, não podemos estourar aqui, tudo é planejamento, tudo é planilha, tudo é acordado antes, ó, nós podemos
chegar até aqui, daqui para lá. Quanto nós vamos gastar por mês? O ano tem 12 meses? Não, tem 13, tem 12 mais o... Então assim, se paga 13º, se é tudo planejado, é tudo dentro da carteira, é tudo dentro da lei, é feito um contrato de trabalho dentro da CLT, é feito um contrato de imagem para poder explorar a imagem do atleta, um contrato paralelo de imagem. Então assim, tudo nos mínimos detalhes, feito com clareza e profissionalismo. Isso a SAF veio para isso. Então, assim, sair do amadorismo, da paixão do torcedor de arquibancada que quer gerir o clube, que muitas vezes faz pela emoção, bota dinheiro do bolso, para um momento de profissionalismo. Que daí, no caso do Vasco, é outro patamar. O Vasco faz a SAF, vem uma empresa americana com 3, 4 sócios, aportam o dinheiro, compram um percentual do Vasco, que é o percentual maior, porque o cara está investindo, ele fica com o percentual maior. Sim. E o Vasco da Gama permanece com o percentual menor, e esse grupo de investimento passa a gerir o clube de uma forma geral. Sai o Vasco daquele momento difícil de atraso de salário, de problema e a partir de 2023, 2, 3 e 4, que é esse último ano, zero problema com parte financeira, zero problema com salário, com condições de trabalho. Eles entram e organizam e cada um executa a tua função. E por que tem SAF que dá certo e não dá certo? Porque... Por exemplo, a torcida do Coritiba, que eu morei lá há muitos anos, acompanho o time, a torcida lá fica agora metendo pau na SAF porque o time não anda. O time não sai da segunda divisão, contrata jogador ruim, enfim e tal. Por que tem exemplos de SAF que dá certo e exemplos de SAF que não dá certo? Se a SAF veio, entre aspas, para salvar o futebol. Para salvar. Porém, Alexandre, é o seguinte, não é um toque com uma varinha mágica que você sai do problema hoje e amanhã você já está contratando os melhores jogadores do mundo, vai trazer... É um processo, porque quando você assume, a SAF assume o clube normalmente vem com muito problema. O Ronaldo, quando pegou o Cruzeiro, não sabia nem metade do que estava acontecendo no Cruzeiro. Depois que ele vê, assusta, porque quando é mostrado, você tem que abrir as contas do clube, você tem que, a gente deve tanto. Esses clubes grandes são bilhões de contas, de processos que vêm. Então isso tudo, para o cara poder andar com a vida tranquila, ele precisa primeiro acertar o passado do clube. Já nessa negociação que é feita, uma parte disso é destinado para deixar, porque você começa um novo momento da SAF, zerado. Dali para frente não tem problema, mas e o que ficou para trás? Você tem que arrumar. Responder. Você tem que responder. Então, assim, esse é o grande problema, porque você assume um clube hoje, a SAF, vem um grupo de investimento de fora. Por exemplo, o Vasco, depois de 2, 3 anos, quando eu estava lá agora, nesse ano de 2024, num certo momento, o CRVG, que é o Vasco, vai e toma de volta na justiça a autonomia de gestão da SAF 777 Partners, que eram os americanos. Por quê? Porque os caras estavam com problema lá fora, no exterior, em outros clubes, e o Vasco era um ativo da empresa. Então o que o Pedrinho, como presidente, e a diretoria dele? A gente pode perder o Vasco pro resto da vida. Retomaram essa gestão, independente de estar em dia ou não, o pessoal não devia nada no clube. O Vasco da Gama, eu vou te dizer, é um clube que podem dizer o que quiser, mas que organização, que tudo rigorosamente em dia, condição de trabalho que é dada para, desde o profissional, a base aos demais esportes. O Vasco vem de 4 rebaixamentos seguidos. Né? Tem muito... E isso meio que diz o seguinte, esse clube é uma bagunça, isso aqui não funciona. Uma torcida o Vasco, apaixonada. entre aspas, é uma zona. Uma torcida apaixonada, sim. O São Januário hoje tem capacidade no máximo de 20 mil pessoas. E ficam 20 mil no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético na semifinal, ficou mais 20 fora. Coisa assim... O tamanho do Vasco é gigante. Imensurável. Não tem como você mensurar o tamanho Justamente. do Vasco. Por tudo que já fez o futebol brasileiro, pelos atletas, por tudo, pela história. A história do Vasco é maravilhosa, né? De inclusão, dos primeiros negros do Brasil jogarem, foi no Vasco, de um clube do povo. Mas realmente é isso. Só que... esse contexto de SAF, de entra, sai, isso acaba deixando o torcedor um pouco preocupado. Então, assim, por que deu certo do Botafogo? Vamos falar do Botafogo, que é o mais emergente aí. Existe um aporte financeiro, existe um cara que manda e existe diretrizes dentro do clube. Então, a SAF é isso, é você organizar aquilo que não estava organizado. Então, assim,
cada departamento respeita o seu espaço, cada um... É feito um organograma, você responde aqui. Cada um é uma e função. E todo mundo entrega com excelência. É isso. O atleta joga, a comissão treina, a diretoria contrata, o clube paga, tem a parte de imprensa e a parte de assessoria de imprensa e marketing, você vende patrocínio, você cuida da operação de jogo, então assim, você cuida da parte financeira, então assim... Cada departamento tem autonomia para trabalhar, mas são cobrados pelo grupo de investimento, que é o Textor, que hoje aporta o dinheiro. E ali dentro é feito orçamentos. Então, assim, é muito organizado. Eu participei de um processo de planejamento financeiro no Vasco agora. Mesmo o pessoal... Existe a SAF ainda, né? Está na justiça, aquela... Mas o que é feito nos bastidores para se programar o ano seguinte é incrível. Cada gerente... Tem gerente de segurança, gerente de operações, gerente de futebol, eu era gerente administrativo. Então, assim, todos os gerentes se reúnem para montar a sua planilha financeira para programar o ano de 2025. Então, tudo que você quer, tudo que você realizou em 24, quer repetir, quer melhorar, tira daqui. Então, assim, tudo isso é fantástico, assim, porque nos clubes... que não são... São associativos, é muito mais difícil. Né? Trabalho é difícil, você tem que agradar muita política, gente, né? política. A política no Vasco da Gama é muito difícil. É muito difícil, é muito forte. A política é forte. A política é algo que só quem está lá dentro sabe como é, assim, os clubes grandes. Você assim. sofreu interferência no seu trabalho? Não, porque eu não fui contratado para ser gerente de futebol. Lá a gente tinha o executivo de futebol, Marcelo Santana. Quem sofre pressão é o gerente de futebol. Executivo de futebol é pressionado o dia inteiro, todo dia e noite. É executivo, presidente e treinador. Isso é tempo todo. Por que não sei o quê? Então, assim, como eu fui como gerente administrativo, eu fui para cuidar... Você tira um peso do processo. Eu fazia parte do dia a dia do profissional. A minha base era o CT profissional. E a minha responsabilidade era São Januário, centro de treinamento profissional, e mais 2 centros de treinamento da base. Um em Duque de Caxias e o outro em Nova Iguaçu. Sim. Então eu era responsável principalmente de gramado. Principalmente isso foi algo colocado pela empresa quando eu fui contratado, toda a sua experiência de gestão de pessoas, de administração, de gerir projetos, a gente quer que você dê uma ênfase nos nossos gramados. E eu, graças a Deus, entreguei algo, se você depois procurar ver, até na minha rede social, no Instagram, tudo, o grande ponto que foi sempre do primeiro ao último dia que eu fiquei no Vasco, foi por conta de entregar com excelência aquilo que me foi passado. Então, o próprio Pedrinho, muitas vezes, Felipe fala, se você tivesse aqui no Vasco, na época que a gente jogava, eu tinha jogado uns 5 anos a mais. Porque a excelência que a gente conseguiu entregar, não só no profissional, mas na base, São Januário e centro de treinamento profissional, impecável, tanto para jogo quanto para treino. Treinava no mesmo gramado. E sintético? Não, gramado comum. Eu sou contra o sintético. Então eu posso falar isso para você. Eu fiz, nesse ano que eu fiquei no Vasco, eu estava inserido no processo de ampliação do CT, que vai acontecer em breve, e também na nova arena de São Januário. Sim. Então eu saí para visitar clubes, o clube me deu toda a estrutura para poder viajar, fui no Red Bull Bragantino, que é um... Excelente. Tirando o Atlético Paranaense, que já está assim, é um negócio de altíssimo nível. O Atlético está no nível assim, muito voando, né? Hoje vem Atlético Paranaense, para mim, CBF, top, né? CBF gigantesco. Depois Atlético, de clube, Atlético, hoje Red Bull Bragantino, de estrutura, incrível. Tecnologia, funcionalidade, qualidade, base profissional dentro do mesmo contexto, mas mesmo estando no mesmo contexto, no mesmo espaço, eles estão separados. Sim. Tudo por... Igual na entrada aqui da Uniara, tudo com reconhecimento facial. QR Code. O profissional não entra na base e a base não entra no profissional. É tudo junto, mas é... Separado. Separado. Isso é algo... Vocês vão ver muito falar do Bragantino ainda. E aí depois eu tive no Red Bull Bragantino, eu fui no Barra. Todo mundo, mas você vai no Barra em Santa Catarina. O que é o Barra? É um clube que fez uma parceria com o Hoffenheim da Alemanha, e os alemães compraram o clube e investiram cerca de 120 milhões na construção do centro de treinamento do estádio do Barra. Adiante, grava esse dia. Adiante vocês vão ver o que é o Barra. Uma estrutura fantástica montada. O europeu vem para o Brasil com dinheiro. Fica lá. O nosso real desvalorizado frente a eles lá.
estrutura fenomenal. Então eu tive no Red Bull, no Barra, fui no Corinthians conhecer a estrutura da arena do Corinthians, que é algo que muita gente vende, que é híbrido, é misturado. O gramado do Corinthians... excelente. Eu sou palmeirense, mas o gramado dele uma grama de inverno com pontos de grama sintética costurados metodicamente, assim, pontualmente nos lugares certos, para que a grama de inverno se entrelace com essa grama artificial e não tenha aqueles tufos de grama que sai. Sim. Então, assim, sistema de drenagem, de irrigação e o principal, de refrigeração do gramado é coisa de outro planeta, assim. Se tiver 20 graus em São Paulo, o gramado é acionado o sistema que baixa para 16. Então o gramado do Corinthians, para mim, Morumbi, tive no São Paulo também, que o São Paulo é algo surreal. Ele consegue fazer o CT de Cotia, CT da Barra Funda em Morumbi com o mesmo gramado, a mesma excelência, que na minha concepção é isso. Não adianta treinar no gramado ruim e jogar no gramado bom. Treinar na grama normal e jogar no sintético. Treinar no sintético e jogar na grama... Para mim, o padrão é esse. Padrão Atlético ou São Paulo. Cotia, Barra Funda, Morumbi. Morumbis agora, né? Tudo igual. Tudo igual. Então, assim, viajei por todas essas visitas. Tive também Figueirense, Avaí, quando eu fui a Santa Catarina. Rodei bastante porque eu tinha que trazer subsídios para mim poder montar meu relatório como um dos corresponsáveis pela ampliação do centro de treinamento do Vasco e da construção da nova arena de São Januário. Sim. Trazer opções para que o presidente Pedrinho e a sua diretoria pudessem escolher o melhor cenário, porque o Engenhão hoje, melhor sintético do Brasil, mas eu não sou adepto do sintético. Nós temos exemplos. Hoje nós temos Engenhão, Palmeiras, o Allianz e o Atlético Paranaense. Sim. O Atlético Paranaense sintético com o preenchimento com fibra de coco, por isso que você vê que o sintético deles, quando você chove ou alguma coisa assim, ou molha, fica marrom e o pessoal acaba... Não existe mais aquela borrachinha preta da antiga, que lá caiu. Então, fibra de coco no Atlético. O Palmeiras, que vinha com esse problema lá atrás a borracha derretendo com o calor e grudando na chuteira dos atletas, muita gente se machucando. Mudaram o sistema, mas ainda não é o ideal, eles devem mudar novamente. E o Engenhão. Sintético de altíssimo nível, o mais atualizado do momento, hoje em 2025, com um preenchimento da estrutura dele embaixo da grama com cortiça. Sim. Que dá um impacto, diminui um pouco o impacto, questão de aproximar um pouco mais do gramado natural, então assim, não ser tão duro, então não tem tanto choque. Tem todo um processo de construção da base do gramado, que já tem o shock pad, e ainda no final, junto com o gramado, que é um espetáculo, a cortiça, que é um dos melhores agora para se tirar um pouco do impacto. Então assim, fiz um relatório, infelizmente agora na volta das férias em janeiro, acabei sendo desligado por questões políticas, porque eu fui contratado pela SAF, enfim, não teve uma explicação, porque eu vim pelo pessoal da SAF e agora quem está no comando CRVG, num determinado momento, dia 17 de janeiro, fazendo um trabalho fantástico em todas as 4 sedes, fui chamado e havia um desligamento imediato, que havia um outro profissional, acatei, não concordei, mas acatei, respeito à decisão do clube, mas entreguei todos os meus relatórios, enviei tudo, porque o clube me proporcionou isso de fazer. Sim. Profissional que a gente todas as informações repassei para o novo profissional que assumiu a minha função e mandei para o executivo de futebol, presidente Pedrinho, para o gerente de futebol, todas as pessoas envolvidas, gerência de obras, mandei meus relatórios, fiz o meu parecer final e enviei para eles, que eu acho que é o mais correto. A gente está trabalhando pelo clube, mesmo que eu estava de saída, todos eles me proporcionaram isso. Então, todas as visitas que eu fiz uma apresentação de cada lugar que eu pisei e fiz o meu parecer e passei para eles. E agora espero que eles possam conseguir utilizar, esse investidor e utilizar essas informações para que o Vasco possa
continuar sendo gigante. Então, porque no Vasco ainda tá essa briga, né? De SAF. Tá na justiça ainda. Tá na justiça, né? Meio que associativo, meio Sim. que SAF. Então fica um negócio meio amador, profissional preocupado, amador. Porque a torcida preocupa porque, assim, o pessoal não tava devendo nada, que eles tinham um aporte para ser feito em setembro, eles vinham mantendo. Nunca depois que passou a ser SAF o Vasco, teve mais atraso de salário, problema com pagamento de fornecedor. Nada. Pagamento rigorosamente em dia, CLT no quinto dia útil, direito de imagem no dia 15, premiações que são combinadas dentro do padrão que a SAF estabeleceu, sempre pago no dia correto, zero, fantástico trabalhar num clube dessa forma. E o futuro agora? Como é que vai ficar? O futuro agora do Vasco? Não, seu. O meu agora já estou trabalhando. A gente é assim, né? A família sofre muito por causa das mudanças. Foi um ano fantástico. Acho que colocou um carimbo de um grande clube no meu currículo, né? Depois de tudo isso, são 16 anos trabalhando. E já tem algumas coisas encaminhadas. Vim do Rio, já passei fazendo contatos, alguns projetos no caminho aí do Rio para cá. Hoje eu estou aqui em Araraquara, tendo o prazer de poder falar um pouco da minha história com vocês, mas já encaminhando alguns outros projetos, esperando algumas propostas que estão sendo formuladas e espero continuar podendo devolver ao futebol tudo aquilo que ele me deu, que é muito gratificante você poder ter traçado uma carreira dentro do esporte, poder continuar vivenciando dentro daquilo que você ama. Eu amo fazer isso, é o meu trabalho, minha família entende, sofre com mudança, meu filho Lucas com 13 anos, a gente mora hoje em Santa Terezinha do Itaipura, estão lá de férias desde dezembro, iriam vir para cá agora para o Rio, aí eu saio no meio do caminho, eles estão esperando, aí eu volto para casa agora e daqui a pouco a gente engata outro projeto e a gente segue o caminho aí novamente. Então não é fácil, mas é gratificante porque, que eu te falei, eu estabeleci um objetivo de carreira minha profissional fora do campo e consegui atingir, mas está muito perto hoje de chegar ainda, manter ali na A e quem sabe, se manter, né? Tá lá junto com o Dorival Júnior, com Rodrigo Caetano. Fagner, fazer uma pergunta para ele. Ouvindo seus relatos, eu percebo que a sua experiência, a sua formação dentro de campo principalmente, acabou favorecendo você após parar de jogar. Então, essa parte, ninguém entende às vezes esse detalhe de aprender as coisas lá no início para poder usar lá na frente. Perfeito. Exatamente isso. É isso, eu acho que eu jamais, em todas as minhas... Eu faço palestras também, eu sou convidado para participar de workshops, de fóruns sobre futebol e gestão, e eu sempre procuro enfatizar isso. Valorizar tudo desde o começo, porque eu não chegaria no Vasco, que é meu grande clube da minha carreira, preparado se eu não tivesse dado valor lá atrás, onde eu comecei. Então, acho que o Montal é porque, assim, para gerenciar... É um processo. Você vai do simples ao complexo. Você administrar o Cianorte é uma coisa. Você vai trabalhar no Vasco é outra coisa. E meu pai, isso que eu falo, assim, a gente tem isso, são valores e princípios que eu carrego comigo de aprendizado de família. Meu pai começou na ferrovia trocando o dormente, o trilho do trem. Sim. Começou na ferrovia através disso. E depois foi estudando, foi melhorando, foi virando... Ele virou... Quando ele faleceu, ele já estava estudando para ser inspetor, que era o grau maior dentro da ferrovia. Ele já era chefe há muitos anos. E o que ele me dizia, para você ser chefe, você não pode ouvir falar que faz daquele jeito, você tem que saber fazer. Sim. Então, assim, eu tenho esse grande diferencial que é poder conversar com todos os departamentos dentro de um clube com conhecimento de causa. Então, assim, eu sei falar com a rouparia, eu sei falar com a nutrição, sei falar com a comissão técnica, sei falar com os executivos, com a presidência, com o porteiro, segurança, cara que corta grama, com a fisiologia, com o massagista, com o médico. Então, assim, essa vivência, lógico, a gente tem que... Isso é conhecimento, então isso ninguém tira da gente. Mas, você, mais uma vez, você saber se posicionar e intervir no momento que é preciso, dar a sua opinião no momento oportuno e saber se... Porque dentro desse contexto de SAF, é muito bem definido, cada um tem que fazer a sua. Não invade o espaço do outro. Então, assim, esse conceito de empresa, é muito legal que
organiza de E uma te forma... enquadra Te também. enquadra. Então, assim, é você dar o seu melhor E dentro te daquilo. especializa também. Então é E isso. te especializa também. E graças a Deus, esse último trabalho no Vasco dentro das minhas funções de supervisor, coordenador, gerente executivo, me coloca mais uma função que é administrar a parte estrutural, fazer operação de jogo. Isso me deu uma bagagem, receber as equipes adversárias. Então, assim, é algo que me colocou num patamar ainda maior dentro do cenário, né, do futebol brasileiro. E eu espero que mais adiante eu possa retornar aqui com vocês para falar, olha, daquele tempo aconteceu isso. Então, para mim, Fernando, muito gratificante. prazerzaço recebê-lo aqui professor. em nossa casa, Obrigado. falar da sua história, sensacional. Bateu o quê? 1h20 aí de bate-papo, 1h30 quase. Muito obrigado pela sua presença, a gente agradece demais. As portas da universidade sempre estão abertas. E quero deixar aqui, em breve a gente vai falar um pouco na universidade sobre SAF. Eu já deixo aberto aqui um convite para você, para a gente discutir um pouco esse assunto, desbravar um pouco esse tema para essa população, aí precisa alunos, de certa forma. Obrigado, Beleza? agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma vez eu falo, eu não consegui ver todos ainda, porque eu não tive tempo, foi do dia que a gente fez contato para cá. Sábado, né? pô. Do sábado para até agora, hoje é segunda-feira. Então, todos os ex-atletas, pessoas ligadas ao esporte das suas diferentes modalidades, parabéns para a universidade. Todos, basquete, a nossa cidade é ícone aí fora, né? Já tivemos o basquete da Uniara, já tivemos o vôlei também. náutico antigamente, então assim, o nosso atletismo é muito forte também, o futebol feminino é excepcional e fora representa a gente não só no Brasil, mas nas competições sul-americanas, então assim, as pessoas que fazem o dia a dia do futebol, desde o fotógrafo, TT Viviane, então assim, parabéns. E contem comigo, se tiver algo de... temos um fórum sobre gestão, estou sempre à disposição, estou sempre... Para mim, falar do que eu faço, falar do que eu amo fazer é uma gratidão. Então, assim, muito obrigado pelo convite e sucesso a vocês. Muito obrigado, viu? Valeu. Mais uma vez. Obrigado pelo presente também. Opa. Vou guardar com carinho. Obrigado.